Olá, eu sou Nelson Castro, sou o presidente da GCOP e estamos aqui para mais uma edição do nosso Copcast. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o nosso sócio, o Rogério Oliani. Bom dia, Rogério. Bom dia, como é que você tá? Um grande prazer estar aqui no Copcast para falar um pouco sobre marketing, comunicação, inovação, criatividade, inteligência artificial. Então, estou preparado aí para todas as tuas perguntas, Nelson. Então, vamos começar por uma discussão. Outro dia eu estava num grupo discutindo e tinha um profissional jurássico, né, da antiga, e ele dizia assim, não, eu acho errado um dirigente assumir por a cara dele no negócio dele, porque ele passa e a empresa tem que continuar. E aí a gente viu o João Adib, né, o dono da CIMED, e falou, não, eu ponho a cara porque eu tenho uma identidade, eu crio um relacionamento com o cliente que nunca me viu porque eu estou lá na frente do vídeo. Então ele mostrou um lado e esse profissional, esse amigo, né, que tem a mentalidade ainda do modo antigo, acha que não, que a empresa tem que ser perene e independente da cara de alguém. E você, como é que você vê isso? Eu acredito que quando eu me formei em 2013 em publicidade e propaganda. E a visão que nós tínhamos na época era muito diferente, era a empresa ter um valor muito grande, né? Então se pegava muito que a empresa, e foi algo que a gente aprendeu na academia, que se falava que os objetivos da empresa transcendem os objetivos pessoais. Eu lembro de uma frase de um professor exatamente assim. Mas esse movimento, e o Kotler inclusive escreveu isso no Marketing 5.0 e no 4.0, no 5.0 e no 6.0, agora ele está tratando mais sobre inteligência artificial, eu percebo que isso mudou. Mudou porque as pessoas não querem mais comprar de uma marca, elas querem que a pessoa seja a marca. E aí nós temos objetivos diferentes em cada uma dos contextos, né? Então o Joe Adib que você falou, ele obviamente ele quer atingir uma massa para que as pessoas comprem. Mas quando a gente vai olhar por trás do negócio dele, ele não trabalha com distribuição, ele entrega na farmácia do cliente dele, ele precisa de uma força de vendas muito grande, então ele se comunica com o vendedor da ponta, tanto que ele se intitula Eu Sou um Vendedor, para gerar uma sinergia com o cara que está lá na ponta. E mais do que isso, ele é um cara que está trabalhando hoje com qualidade de vida. Então ele posta que ele está indo na academia, não sei o que lá. Por quê? Porque ele precisa fazer com que a CIMED mostre que o dono da CIMED tem uma qualidade de vida, que é um cara que treina, um cara que malha, um cara ativo, é um cara elétrico, que trabalha de uma maneira insana. Aí nós vamos ao contrário disso. Nós temos o velho da van, o Luciano Hang. Na van, ele já conversa com o público que é consumidor da van. E logicamente que ele aproveita um pouco disso com relação à veia política. Quando a gente vai para dentro das grandes empresas da nossa região e a gente fala de cooperativas, a gente percebe que é um produtor rural que ascendeu ao cargo de diretor, de presidente, vice-presidente. E ele não tem esse perfil de comunicação. Mas é muito importante que se tenha. Por quê? Porque por mais que a cooperativa não é uma empresa do Nelson, do Rogério, é uma empresa de todos nós, ela precisa ter uma cara de quem comunica e o que é que vai comunicar. E quando a gente olha para esse cenário, eu acho que sim. Eu acho que os diretores, eu acho que vice-presidente, eu acho que presidente precisava ter, até para tirar um pouco daquele perfil, e eu vou botar todos os aspas possíveis aqui, o perfil de estrela. De o cara intocável, que ninguém chega no presidente. Pô, é uma cooperativa. E uma cooperativa, todos são iguais na cooperativa, não é verdade, Nelson? Todos são iguais. Isso faz parte da resolução das cooperativas. Sim, é a parte essencial. É a parte essencial do negócio. Então o presidente não pode ter uma discrepância. E isso daria uma humanização para os diretores, para o presidente, para o vice-presidente, para tudo mais. Além de que eu acredito que ficaria muito mais fácil as contratações de mão de obra. Porque eu desejo trabalhar na cooperativa não pelos benefícios que ela me paga, mas porque aquela marca, eu quero ser aquela pessoa que está lá mostrando na rede social. E aí eu querendo ser aquela pessoa, eu quero que aquela marca esteja no meu coração também. Nós temos um exemplo disso muito forte aqui, né? O nosso presidente da Copavel, o Dilvo, ele é um prefeito. Ele é um prefeito. Se você olhar, ele é um prefeito. Onde ele está, ele conhece todo mundo, ele abraça todo mundo, ele é sociável, ele é acessível, né? Ele trata todo mundo igual. Então é um exemplo disso. Ninguém, de nenhum lugar, falar em Copavel não pode dissociar da pessoa dele. E o Dilvo tem uma coisa que eu acho ímpar, assim. Ele é um cara muito simples. E ele
apesar de ter as características pessoais dele e tudo mais, ele sempre é um cara muito sincero, muito honesto, muito transparente em tudo que ele fala e de um autoconhecimento. Ele seria um cara perfeito para isso, assim, de colocar alguém atrás dele, gravando, documentando o dia a dia dele, fazendo postagens e criando conteúdo para ele, né? Eu acho que seria um cara perfeito para isso, porque iria tirar até... As pessoas imaginam que talvez o Dilvo Grolli é um cara que ele tá nesse nível intocável, mas sempre... Nós encontramos ele ontem, inclusive, ele sempre nos recebe muito bem, aperta nossa mão e tudo mais. Chama pelo nome. Chama pelo nome, mas é um cara, assim, muito... gente da gente, sabe assim? Sim, ele parece isso. E para quem vai no show rural, acha que, por exemplo, não, o Dilvo vai estar lá numa sala... Ele tá andando pelos bastidores, correndo e tudo mais e indo para lá. Ele seria um cara perfeito para tirar um pouco essa característica de ter aquele presidente intocável, assim. E pelo amor de Deus, não tô dizendo que os outros são intocáveis, tá? É só que talvez os outros não tenham esse perfil mais próximo. A gente sente isso, talvez não tenha esse perfil mais extrovertido, seria a palavra. Acho que é isso. O Dilvo é bem extrovertido com relação a tudo isso. Sim. Então, na tua visão, essa personificação, né? A hora que você pessoaliza uma marca, isso cria essa sinergia, cria essa empatia possível, né? Agora, como agregar valores nisso? Como trazer essa personalização da marca, trazendo junto valores? Olha, nós trabalhamos aqui, produzimos tal e tal coisa e serviço com valores de honestidade, de integridade, de ética, de moral, né? Como agregar isso? Eu acho que fica até mais fácil, porque quando a gente pega os valores de companhias e das cooperativas aqui, principalmente, elas vão ter isso. Então, mais uma vez, vamos pegar o exemplo do Dilvo Grolli, né? Ele tem dados que a população talvez não vá chegar para dizer que, olha, ontem, inclusive, no evento, um cara falou de uma maneira muito assertiva, ele falou assim, existe uma gripe aviária que está na Argentina, que está no Uruguai e potencialmente está no Chile e potencialmente ela chegará aqui. E o produtor rural lá da ponta não está sabendo disso. Isso é uma desmistificação. O cara fala, viu, a gente tem que se preparar. A gente tem que tomar mais cuidado, porque está aqui do nosso lado, está no nosso vizinho. Para chegar aqui é muito fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E isso a rede social, ela dá essa característica de você chegar muito perto de cada um. E quando a gente vai pegar por grandes comunicadores, vamos pegar o William Bonner, quando ele foi para a rede social, ele percebeu isso, que você tira a pessoa daquele patamar e coloca aqui para baixo. Como dar valor para a companhia? A partir do momento que as pessoas olham para o Nelson e enxergam na companhia o Nelson, ela vai olhar lá na gôndola do mercado e vai olhar o frango da Copavel e vai falar assim, eu vou comprar isso aqui porque o Dilvo Grolli é meu amigo de Instagram e eu tô vendo a vida dele lá, é muito mais fácil para eu comprar um frango da Copavel. Então isso com certeza absoluta, isso dá uma valorização na marca absurda. Aí lógico que envolve outros trabalhos de branding, de posicionamento em ponto de gôndola, de trade marketing, de outras coisas que é necessário o time de marketing estar preparado para poder fazer, mas sim, o valor da companhia aumenta muito. Eu não sei se o meu raciocínio foi de outra maneira, né? Mas assim, a gente tem que levar um propósito. Uhum. E eu acredito que a hora que você tem os valores e você vivencia os valores verdadeiros, reconhecidos e percebíveis pelas pessoas, você falar de propósito tem tudo a ver. E você falar de propósito sem esses valores fica uma coisa vazia. E todo mundo propósito, meu propósito, mas você sente que falta consistência, falta base. Então, eu retomo a pergunta. A GECOP decidiu desde a sua fundação que é trabalhar em cima de valores, tirar nota de tudo, pagar todos os impostos, recolher tudo, sem meio caminho, sem atalho. A gente recusou serviço, recusou negócio internacional porque alguém queria propina ou queria uma parte, entende? Então, a gente trabalhou a moral. E aí, como é que eu levo isso para o meu cliente? Como é que eu apresento para o meu cliente que existe uma moral, que a gente segue um padrão rígido, né? A gente assina um compromisso ao entrar na GECOP que vai cumprir todas as leis tributárias, as regras de governança e compliance, né? Como é que eu levo isso para o mercado? Eu acho que o que a GECOP faz hoje, ela é perfeita nesse cenário. Por quê? Porque eu tenho uma frase e eu falo isso há muitos anos, desde que a época quando eu fazia treinamento com as pessoas de Facebook, eu falo assim,
diga sempre aquilo que você pensa, mas não diga tudo aquilo que você pensa. Mas hoje eu mudaria um pouco isso. Por quê? Porque na rede social a gente é muito transparente dentro desse cenário. Então, quando você é aquilo, você não vai precisar criar um personagem que é daquela forma para dizer eu sou ético, eu sou transparente. O exemplo aqui vamos pegar o exemplo do João Adíbio. Aconteceu aquela tragédia lá em Minas Gerais e ele falou, boleto cancelado para todo mundo que comprou eu vou devolver, vou bonificar o produto para vocês poderem colocar. Teve outras distribuidoras que olharam para aquilo e falaram assim, pô, eu preciso me mexer. E aí falaram assim, ó, viu, a gente vai cancelar os boletos de vocês, podem ficar tranquilos, o que vocês perderam vocês não vão precisar pagar. Aí eu vejo assim, o João Adíbio faz isso porque parte do coração dele fazer aquilo. Ele vai estar junto com o cara da farmácia. O cara da distribuidora fez porque o João Adíbio fez. Esse cara faria, se fosse por conta? Talvez não. Talvez não. Mas porque não faz parte da essência dele. O Nelson tem uma essência, que ele não vai fazer negócio ruim, negócio com o cara que queira propina e tudo mais. E para você levar isso para rede social não é necessário. Você não precisa dizer que você é ético, basta você ser ético. Ah, bacana. Bacana. É a transparência, né? Exatamente. E eu creio assim que o modelo de cooperativa é muito favorável a isso, né? Porque a gente é bem regulado, né? Tem lei específica, modelo de estatuto específico aprovado pela OCEPAR, quer dizer, não tem como você sair variando, até porque o modelo já é autorregulador, né? E nós temos uma OCEPAR que faz análise nossa, um sistema de autogestão. O nosso contador insere dados na base da OCEPAR todo mês. Eles fazem uma auditoria conosco todo ano. Então a cooperativa, o modelo cooperativa no Paraná é um troço muito bem elaborado, bem desenvolvido, né? Então vamos dizer que esse conjunto facilita essa condução retilínea, honesta, moral, né? E eu acho que o modelo de cooperativa também ele é muito bom. Por quê? Porque você consegue agregar vários conhecimentos e várias produções diferentes. E quando eu falo de produção, eu estou falando tanto de produção intelectual quanto de produção realmente de produto em si. Mas você consegue convergir todos eles numa ação só, ganhando força através de um presidente, de um status de presidente para poder negociar alguma coisa muito maior. Mas todos recebem de uma maneira não igualitária, mas democrática, eu diria, a distribuição daqueles lucros. Quem produziu mais recebe mais, quem produziu menos recebe menos e assim vai. E eu acho que esse formato de cooperativa ele é muito bom por conta disso. Então, não à toa o Paraná é o estado que é hoje, é por conta das cooperativas que nós temos aqui. Nós temos cooperativas aqui que movimentam bilhões. Nós temos um show rural aqui que movimentou 7 bilhões em uma semana, né? E isso realmente, quando a gente começa a trazer negócio, começa a exportar e trazer dinheiro internacional para o nosso estado, gerando imposto, gerando tributo, gerando várias coisas para o Paraná, isso contribui muito. E para mim o modelo de cooperativa ele é muito bom, porque cada real que entra vai virar um pouco de imposto, um pouco para sustentar a cooperativa, para dar o emprego, lucro, e aí o lucro é distribuído para aquele cooperado que está lá embaixo que trabalhou mais. E eu acho que isso é o perfeito. Tem mais um item aí que acho que é importante falar para quem não conhece, né? Do lucro de toda a cooperativa, 5% é para um fundo de treinamento, é o tal FATES. E a cooperativa, se ela não gastar aquele dinheiro, aquilo incorpora o capital e ela não pode mais acessar. Então, no ano ela tem que gastar aquele FATES reservado de um ano para o ano seguinte. Ou seja, não existe tantas pessoas treinadas em outros segmentos tanto quanto nas cooperativas, por conta de que tem verba disponível o tempo todo. Sim. E fora isso, nós temos o SESCOP, que é um órgão da OCEPAR, que financia projetos de treinamento, de palestras, de eventos de educação, né? Tem programas até internacionais que são promovidos. Então, esse mundo é muito bacana. Eu estou nesse mundo há pouco tempo, há 3 anos só, e cada vez eu me aprofundo mais e gosto mais desse mundo por conta desses mecanismos alavancadores que existem, né? Mas vamos voltar para a comunicação. Nós estamos vivendo uma bolha, que pode não ser uma bolha, né? Mas um momento que o hype é a IA.
como você vê a IA participando, gerando anúncio, gerando imagem, gerando copy, enfim, como é isso para você? Eu acredito que a inteligência artificial ela é o presente já na vida de várias pessoas. Hoje, vamos pegar alguns exemplos simples. Antigamente você podia pegar você pegava um livro e você ia ler um livro. Ah, mas eu não consigo ler um livro completo. Existem pessoas que não conseguem ler um livro completo, tá? Mas você pode olhar e falar assim, bom, eu queria aprender sobre esse livro, me ensina sobre esse livro, e de uma forma didática você vai conversando com a IA e ela vai te ensinando aquilo. Então acho que esse ganho de conhecimento em escala é muito grande. Quando a gente vai partir para a área do marketing, a gente percebe que facilita muito a vida de quem está na ponta trabalhando. Por quê? Antigamente, eu dou um exemplo, eu estava dando um exemplo aqui para a minha equipe aqui, né? Antigamente eu pegava uma empresa e eu ia lá e falava assim, Nelson, o que você faz? Eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza. O que a empresa faz? Faço isso. E aí você escrevia todos os conteúdos na mão. Tudo. E aí você ia ter que ir melhorando. O que é isso? Pega o nome do produto, do serviço, entende o que é o serviço, descreve ele, mexe, palavra, isso. Isso era um trabalho que demorava, assim, 30 dias para você fazer. Quando você ia fazer um material de uma empresa, era 30 dias. Hoje, eu sento com o Nelson e me fala tudo que você faz, Nelson. Gravo isso, subo numa IA e ela vai simplesmente destrinchar para mim todos os conteúdos, vai buscar no mercado as melhores palavras para descrever aquele serviço que o mercado já usa aquelas palavras e já vai transformar isso num texto onde eu só preciso aprovar. E aí é um grande erro das pessoas, elas acham que aquilo que está vindo da IA vem pronto, não vem pronto. Você precisa dar o refino, você precisa dar humanização para ela. Mas eu vou mais fundo ainda. Quando a gente está falando de cooperativas, hoje eu posso pegar, você pega um agrônomo, ele vai lá e ele pega todas as informações que ele tem. Antigamente ele tinha que fazer cálculos em cima de cálculos, entender aquilo, o que precisa. Hoje ele pode pegar, reunir todas as informações e treinar uma inteligência artificial para dar um parâmetro geral para ele e ver talvez coisas que ele não está enxergando. Somos humanos. Às vezes você vai passar alguma coisa batida dentro daquelas informações e já consegue congregar todas as informações. Então eu acredito muito que hoje a inteligência artificial é utilizada por algumas pessoas dentro das companhias, principalmente na área de marketing, já é bem distribuído, está sendo bem utilizado na área de marketing para escrever copy, para fazer não o layout, e eu faço um alerta a todos aqui, tá? Se você pedir hoje, faz uma postagem para mim, cria uma imagem da postagem e subir uma marca, vai dar errado. A marca vai estar errada, vai sair alguma coisa, uma informação, tem que cuidar com a acentuação. Tem vários problemas que podem acontecer, porque a IA não é perfeita nesse ponto, tá? Ainda não, né? Ainda não. Mas é importante que pelo menos quando você pega aquele layout, você pode muito bem abrir um Canva hoje e copiar e arrumar aquele layout. Fica muito mais fácil de você poder fazer aquilo. Mas dentro do marketing isso é bem distribuído. Agora em outras áreas eu acredito que existe um avanço gigantesco aí que precisa ser feito e ser equilibrado dentro disso. E aí isso também acho que cabe ao CEPAR já talvez criar um movimento de inteligência artificial para colocar de regras de utilização, de ética na utilização, de como se utilizar isso tudo. Porque hoje dá para você criar coisas maravilhosas aí. A gente tem usado muito dentro da GCOP, né? Sim, sim. Eu até sugeri ontem para o CEPAR, né, que incluísse um módulo de inteligência artificial no trabalho interno deles, né? Foi em assembleia isso. Então, alô, CEPAR, deixa nós te ajudar a fazer isso aí, viu? Tomara que crie eco, né, lá dentro. Isso aí. Nós acompanhamos uma série de situações. Eu já vivi uma bem drástica, quando eu tive que fechar algumas empresas, vender outras. E você rompe uma cadeia de confiança que existia e cada um reage de uma forma. Eu fiz um trabalho para uma empresa, uma fintech, que financiava estudo de pós-graduação para os alunos. E em determinado momento houve uma mudança drástica do provedor de informação, enfim, o dono da fintech tinha vários negócios e o principal negócio deles ruiu por uma questão de estratégia. Ele fez uma escolha ruim e ruiu. E aquilo que abastecia todo o resto. E essa financeira passou a ter dificuldade.
E eu era a cara da financeira no Paraná. Abri negócio em várias universidades aqui, parceria, um trabalho de 2 anos, trabalhando com afinco, viajando, visitando, bancando tudo aquilo, né, para esperar o resultado lá na frente. E a minha reação, quando eu vivi isso na minha empresa, eu fui em cada fornecedor, em cada parceiro, sentei na frente e falei, é isso aqui, está acontecendo isso aqui, se você puder me ajudar dessa forma, se você não puder, eu vou compreender 100%. O que eu te devo, eu vou te pagar em tal situação, dessa forma, você consegue abater juro, não consegue. Então, o fato de eu ir para cada um não ruiu a questão de confiança. Eu tenho amizade com aqueles fornecedores até hoje. O seu Toshio, que é o presidente da Sansui, vem no Showrural todo ano e eu vou lá só para abraçar ele. Que legal. De tanto que ele literalmente me carregou no colo por 2 anos. Quando a coisa ficou muito difícil, ele abriu, emprestou dinheiro e caramba, paguei tudo que ele me emprestou, enfim, né? Fui correto, ele fez além do que eu esperava e tantos outros fizeram. Então aquela atitude eu achei que foi a mais correta, porque eu pus a cara, ao contrário do meu parceiro na fintech que se escondeu, não dizia nada para ninguém, não atendia ninguém, talvez até porque não soubesse como reagir, né? Não tinha um caminho claro. E, enfim, na tua visão, como é que é isso diante de tantas dificuldades, muitas empresas do agro tendo prejuízo, falindo, recuperação judicial, então, enorme nas distribuidoras, porque elas estão perdendo espaço. Como você vê isso? Eu acho que dentro de um caráter de cada pessoa, é a preparação que ela vai ter. Eu lembro que uma vez um amigo fechou um negócio, faliu. E ele faliu assim, como eu digo, faliu bonito. Sabe assim? Faliu bonito. E eu marquei com ele, tipo, 3 dias depois que ele tinha decidido, né? E ele não me atendia. 3, 4 dias depois ele foi, porque a gente era amigo, né? Então ele foi conversar e eu falei, cara, agora é o momento que você vai ter que ir em todos os teus fornecedores e conversar. Eu não vou fazer isso. Cara, precisa ir. Porque isso é ter hombridade com todas as pessoas que você colocou. O cara depende desse valor lá para poder arcar. E a coisa não pode quebrar em cadeia. E o cara tá contando com aquele dinheiro. Se você vai lá e abre o jogo, o cara vai olhar e falar assim, tá bom, eu entendi, agora eu vou ter que remexer na minha estratégia aqui, pensar alguma coisa. E é natural do mercado. E eu falei uma coisa para ele que, como eu digo sempre, Deus me usou para falar uma coisa para ele, que foi assim, seja honesto, porque o cara que é empresário, ele sabe o que você está passando. Já viveu isso em algum momento? Todo mundo já deu umas cabeçadas na vida. E em outra oportunidade eu tive uma segunda oportunidade de falar isso para um outro amigo que também tinha fechado um negócio. Eu falei isso para ele. E ele falou, mas o cara vai me cobrar o aluguel da sala, não sei o quê. E eu falei para ele, cara, vai lá e se comunica com o cara. Daí ele foi lá e conversou com o cara falou assim, pô, bem-vindo ao cara dos caras que já quebraram. O cara falou assim, fica em paz, cara, fecha tua empresa aí, não vou te cobrar o aluguel desse mês, fecha aí, tira tuas coisas, só me entrega pintado e tá tudo certo. Você pode vir aqui, pinta você mesmo, não tem problema. Cara, fica em paz, já aconteceu comigo, aconteceu com você agora, espero que não aconteça de novo, você vai sair dessa, fica tranquilo. O cara deu um motivacional pra ele. Aí ele me ligou e falou assim, pô, cara, obrigado por ter falado. Aí eu falei pra ele assim, cara, é isso que a gente faz. Porque quando alguém quebra, você se compadece, porque a gente sabe que ser empresário no Brasil é difícil, todos os dias é difícil. É uma sobrevivência quase. Existem pessoas como o João Adib, que talvez hoje estão numa situação, mas você acha que esse cara não tem problema? Ele tem problema. É enorme. O passivo dele é muito maior do que o nosso. Se ele quebrar, vai ser muito maior, né? O que não pode acontecer é a gente difundir. E aí eu vou puxar um exemplo. Nós não estamos nos treinando para isso. Você que é empresário, você que está numa liderança, numa diretoria, numa cooperativa, às vezes acontece algum problema que não é uma coisa de falência, igual nós estamos dando exemplo aqui, mas uma gripe, como nós falamos antes, ou a guerra, ou aquele produtor que não vai mais ter, enfim. A explosão de um silo. A explosão de um silo. Vazamento de gás. É importante que a empresa treine as lideranças para poder falar sobre isso.
Porque isso, de certa forma, é treinável, é um tipo de inteligência. Essa inteligência social é muito importante. Ontem nós tivemos um exemplo muito bom sobre isso. Depois de todos os problemas que a Copel teve, o presidente da Copel estava lá botando a cara para poder falar com o produtor. Ninguém foi agressivo com ele, por quê? Pô, eu te entendo, cara, você veio para conversar comigo. O silêncio é ensurdecedor quando alguém não te responde. Então, as cooperativas, as empresas precisam investir em processos de media training, que é o que a gente chama. Esse processo de media training é quando você treina a pessoa para dar explicações, para poder falar. E todo mundo está passível de erro. Pega hoje transportadoras de combustível, você falou, que você até comentou que estão pedindo recuperação judicial, mas pega um caminhão desse de combustível que por algum acidente alguém coloca ele, cai e derruba o combustível no meio do mato. É um baita problema, vai ter reportagem, vai ter. Aí você chega lá, vai mandar um gerente lá, vai mandar um cara de engenharia ambiental lá para poder falar, esse cara não está preparado para dar entrevista, vai falar coisa que não deve. Vai dar margem para o jornalista poder reclamar da empresa, para poder falar. Então, tudo isso é um processo que a empresa precisa estar em constante treinamento. Por quê? Somos mídia, a mídia é muito forte hoje, todo mundo tem um celular hoje para poder gravar o que você está falando e as pessoas precisam estar preparadas para poder falar em público, porque sem essa preparação pode acontecer problemas muito maiores. Um problema que é pequeno vai se transformar numa bola de neve muito lá na frente. Rogério, voltando para dentro da GECOP agora. Uhum. Nós passamos aí nesses quase 3 anos, né? O mês que vem nós comemoramos 3 anos de GECOP. Dia 10 de maio? Dia 5 de maio. 5 de maio. Desculpa, 5 de abril. 5 de abril. Então, a gente fez várias tentativas de comunicação, algumas nos deram uma visão social, né? Nós fomos reconhecidos, outras nem tanto. Qual que é o caminho que você acha que a GECOP vai ter que trilhar daqui para diante, com os pares que ela tem, com os envolvimentos que ela tem com as grandes cooperativas, com negócios internacionais? Como é que você vê esse caminho daqui para frente? Eu enxergo que a comunicação, ela ficou, com o advento das redes sociais e o marketing digital, a comunicação ficou preguiçosa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero sentar no computador, pegar uma inteligência artificial, jogar informação lá, pegar aquele texto que ela vai criar para mim, aquela copy que ela vai criar para mim, pegar aquilo, entrar no meu WhatsApp, criar uma lista de transmissão e mandar para todo mundo, o mesmo texto, a mesma mensagem e a mesma informação. E é engraçado, por quê? Porque isso não funciona e nunca funcionou. O que funciona é relacionamento. A comunicação só funciona através de relacionamento. Então, quando a gente precisa estar exposto. A gente precisa olhar quais são as dores que o mercado está sentindo e criar materiais para sanar as dores que as pessoas estão sentindo. E personificar isso de uma maneira muito grandiosa. Personalizar, né? É personificar de pessoa mesmo. Tá. Ou seja, o Rogério fala de comunicação. Eu não posso falar de engenharia ambiental. Eu não tenho formação, eu não tenho autoridade para falar de engenharia ambiental. Aqui o nosso amigo que já gravou aqui, o Tanabe, tem autoridade para falar de engenharia ambiental. Quem tem que falar de engenharia ambiental? O Tanabe. Eu posso falar de comunicação, posso falar de marketing digital, posso falar de marketing, posso falar de inteligência artificial, porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, esse podcast serve como isso, para que você possa olhar e as pessoas possam conhecer um pouco do nosso conteúdo também. Mas eu enxergo hoje que a gente parou de pegar o carro e visitar. Isso é uma falta muito grande. Precisa ir lá visitar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está tão atordoada com o trabalho que ela quer ter um bom papo com alguém. Quer alguém que traga uma informação do mercado. Há 20 anos atrás, meu sogro era representante comercial, ele parava e ele trazia informações. Meu sogro era representante de lingerie, só para você ter uma ideia. Então ele chegava lá e falava assim, a mulher, esse mês não vendeu bem. Aí ele olhava e falava assim, a loja lá no meu outro cliente, lá na outra cidade, está fazendo tal ação. Acho que seria legal você fazer essa ação também. Como é que ele fez lá? Fez assim, fez assado, não sei o que lá. Por quê? Porque ele traz informação de fora. Ele é quase que um consultor gratuito para dentro da empresa. E eu sinto essa falta hoje no mercado. De você chegar numa cooperativa, de você chegar numa empresa e chegar a falar com o diretor de treinamento, diretor de recursos humanos e falar assim, vamos tomar um cafezinho? Qual que são as tuas demandas hoje aí? E trocar ideia. Mas eu tenho isso aqui para te oferecer. É óbvio que eu tô lá para vender. E ele sabe disso.
Mas a venda acontece através de um relacionamento e para sanar uma dor. E para concluir, eu queria trazer uma frase do Caio Carneiro que eu vi ontem, que é: quando a gente faz uma venda, a gente não está oferecendo alguma coisa que a pessoa não precisa. Isso não é vender. Claro. Vender é algo que a pessoa precisa. E o Caio Carneiro fala assim, muita gente depois que faz uma venda, efetiva uma venda, fala obrigado por você comprar. E ele fala assim, parabéns pela decisão que você tomou. Com essa decisão que você tomou, você pode estar transformando a tua companhia. E está resolvendo a dor. Exatamente. Existem dores e toda empresa tem dores. E nós da GCOP estamos com vários profissionais, 18 profissionais, entraram mais alguns agora, né? 18 profissionais capacitados e gabaritados para resolver vários problemas dentro da companhia. E a gente sabe que não são todas que podem incluir tudo. Mas eu quero que você entenda que a gente não está lá só para vender. A gente está lá para fazer você crescer e para que você pague a gente para você ganhar mais dinheiro. E nós temos algumas certezas, né? Toda empresa que a gente entrou, a gente alavancou a empresa. Ela cresceu efetivamente. Claro, ela precisou se ajustar em um modelo, né? Algumas coisas não traziam resultado, outras que ela não conhecia e não fazia porque não conhecia, a partir do momento que conheceu, passaram a trazer muito resultado. E assim é no geral, né? Uhum. Eu vejo que o efeito transformador, porque nós somos aquele que também traz a informação de fora, né? Então eu participei de um negócio em Campinas que deu um resultado enorme. Então eu trago esse negócio para Ponta Grossa. Lógico. Né? Eu participei de outro lá no Mato Grosso do Sul e eu trago aquilo para um laticínio aqui na nossa região. Então isso vai incrementando e ao mesmo tempo, cada projeto que eu faço eu estou estudando aquele negócio. Então eu adquiro um conhecimento que eu não tinha, discutindo com os profissionais daquela área. Quando eu vou numa outra empresa da mesma área, eu já tenho aquele conhecimento adquirido. Então é mais fácil ajudá-los. Como é que você está fazendo o teu produto? Que equipamento que você usa? Que temperatura que você usa em cada etapa? Então o caminho fica muito mais curto. Muito mais curto. Então eu vejo assim, algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho orçamento para isso agora. Sim, mas você tem uma dor. Então, ao resolver essa dor, o seu orçamento vai melhorar. Você vai criar um excedente de caixa. É isso aí. Então, a gente faz o trabalho e você me paga lá no excedente. Oh, que legal. Então não é agora. Agora vamos fazer uma ajuda de custo e lá no sucesso você lá eu ganho dinheiro. Você reparte comigo uma parte do excedente. Então, resolver o problema é isso. Eu tenho que inserir o nosso ganho dentro da viabilidade do cliente. Não adianta você me paga agora que o teu resultado vem daqui 1 ano, 2 anos. Não, aí não funciona para ninguém, né? Então eu tenho que partilhar com o meu cliente tanto a dor de não ter como pagar, como a satisfação de gerar um resultado maior que tem um excedente de caixa, né? Eu concordo plenamente com você. E outra, eu acho que o empresário... Eu já participei de 2 ou 3 fazendo consultoria em marketing e eu falava as coisas que eram necessárias para fazer e o empresário não estava disponível para fazer. Porque às vezes ele quer contratar alguém de fora e não quer ouvir quem está de fora, né? E eu tinha uma frase que eu falava assim, que era... Desculpa, mas você está me pagando... Você está pagando para eu te dar ideia. Você está contratando a minha inteligência. Você não está contratando a minha mão de obra. Você não está contratando para eu te agradar, para agradar o teu ego. Você está me contratando para eu te dizer o que precisa ser feito. E eu percebo muito o empresariado hoje nisso, né? Mas eu percebo que esse mercado está mudando. E a vantagem de realmente contratar, para pensar em toda a experiência que o Nelson tem. Tudo que o Nelson já passou. De problema, de vitória, de jantar em Las Vegas num baita restaurante, de se conectar... De levar o cliente, né? De conectar, e de poder levar o cliente num restaurante desse, de poder conectar com o presidente de montadoras, como você já contou pra mim. Então, olha essa experiência. Aí você traz aqui, o cara pode ter essa experiência vivida aqui na frente dele, contratando o Nelson para estar lá cuidando disso. Ou qual é a experiência de governança que o Nelson tem para poder colocar dentro daquela empresa. Então perceba que é mais sobre o cara contratar
e ter a disponibilidade para te ouvir, para executar aquilo que vai ser feito. Porque já transformou uma empresa que era pequenininha, uma distribuidora que era pequenininha, numa empresa de milhões. E estava lá. E toda essa experiência pode estar ali, na ponta da mão, para o cara poder executar, para o cara poder fazer. Então eu concordo que essa ideia de trabalhar no sucesso lá na frente e dividir os louros lá na frente, pagando um custo agora, ela é perfeita. Qual que é o contraponto disso, né? A barreira é o empresário não estar permeável a fazer as mudanças necessárias. Então, já tivemos situações em que o empresário se mostrou resistente e a gente não foi adiante com o projeto. Ou seja, a gente não fechou o contrato porque o empresário não tinha disponibilidade ou não tinha flexibilidade suficiente para fazer as mudanças necessárias. E ele achava, poxa, eu vim tão bem até aqui, para que eu vou mudar? Só que assim, se você está me chamando é porque não está bom. Se tivesse bom, eu não estava aqui. E se não está bom, porque o mercado mudou, o mercado evoluiu. Né? Eu uso alguns exemplos bem marcantes do que essa evolução do mundo acontece. Pô, na minha época de menino, eu fui fazer datilografia. E existiam as datilógrafas nas empresas, aquele barulhão de máquina, plim, né? De repente veio o computador. E aí, o que vai acontecer com as datilografistas, né? Vamos virar digitadora. Salões enormes de digitadora, trazendo o documento para dentro do sistema, digitando o documento inteiro, copiando tudo ali, letras, números. Era um trabalho hercúleo aquilo lá. De repente veio a informação digital. Cadê as digitadoras? Viraram outra coisa. Não sei dizer o que viraram, mas viraram. E agora está vindo a IA. As grandes companhias demitindo milhares de funcionários, reduzindo 7%, 15% da mão de obra, porque os trabalhos rotineiros a IA está fazendo. Mas vai gerar desemprego? Não, aquelas pessoas vão se adaptar e vão para outro lugar. Então, o mercado é muito dinâmico e eu vejo que a velocidade da mudança está cada vez mais acelerada. Então, como é que eu vou acompanhar essa dinâmica? Se eu seguir falando, não, deu certo até aqui, né? Eu não preciso mudar para continuar. Quem pensa assim, infelizmente, né, vai perder espaço, vai perder cliente, vai perder a concorrência. Enfim, vai vir alguém sempre fazendo melhor. Ninguém está sozinho no mercado. É isso aí. Não dá para você abrir mão de estar crescendo e de estar acompanhando os movimentos, que você vai ficar para trás. O próprio exemplo do João Adib da CIMED foi isso. Eles contrataram o Toguro para ser o head de comunicação da CIMED. Mas ele não vai ser head. Não importa, ele está lá para colaborar, para trazer ideias diferentes. É um cara que rompe uma bolha que a CIMED não estava rompendo. Então traz um cara como esse. Poderia ter ego de falar assim, não, eu sou o melhor em rede social dos empresários do país, mas não. E aí eu recomendo para todo mundo ler esse livro, O Ego é Seu Inimigo. Esse livro é ótimo, porque aí quando eu trago alguém aqui como o Nelson, com a experiência do Nelson, eu paro, escuto o que o Nelson vai te falar e falo assim, viu, escuta, porque o cara que está falando aqui é um cara que vai poder te levar a tua companhia a milhões. E acho que é perfeito esse exemplo. Não, e usamos o exemplo do Nelson aqui, eu estendo para todos os nossos cooperados da GCOP aí, porque tem gente muito inteligente, tem gente totalmente capacitada ali para poder alçar voos na companhia que o cara nem faz ideia de onde pode fazer. Na minha carreira, eu tive uma série de pessoas que eu enxergava potencial nelas e ofereci promoção para elas e elas recusaram, porque não tinham confiança no próprio trabalho. Caramba. E achavam que por ter um cargo maior, o nível de exigência que eu teria sobre elas seria muito grande e elas não tinham disposição para isso. Então, depois com a maturidade, eu vi que, poxa, se elas tiveram medo da minha cobrança, a minha comunicação não foi o suficiente para elas. O período que eu estaria despendendo para treiná-las para um novo cargo não estava claro para elas. Então hoje eu faria diferente e essas pessoas talvez não fossem inseguras como foram, mas é um problema de comunicação, é um problema de cultura, né? Então eu vejo que a evolução que está acontecendo em mim tem que acontecer, né, em todo mundo o tempo todo. E essa evolução que nos leva a ter uma empresa perene,
Senão você vai tendo tropeço e morre, começa do zero de outra coisa, tropeço e morre de novo. Então eu não quero ser o cara que quebrou 3 vezes. Para mim, uma vez está suficiente, né? É isso aí. Não precisa ficar repetindo a dose. E tá nesse processo eu ser permeável, né, de ouvir o que você está falando, ouvir o que os demais cooperados nossos estão dizendo, me adaptar nessa nova dinâmica e seguir. Aí a outra hora é eu que puxo os demais, né? Então essa dinâmica que nós temos internamente é fantástica, porque todo dia nós estamos aprendendo. É isso aí. A cada sentada que a gente tem com a turma é uma coisa nova que saiu ali que a gente não tinha noção que acontecia. Ou seja, nós estamos agregando valor no nosso propósito, estamos agregando conhecimento técnico, cultura, projetos, que está nos tornando pessoas mais preparadas para resolver problemas ainda mais sérios, né? Para superar barreiras ainda mais consistentes, né? Perfeito. É um impulsionador de empresas, né, cara? É o que a gente faz. Isso aí. A gente impulsiona as empresas. Mais alguma observação? Não, eu queria dizer que a nossa cooperativa está à disposição para todos os empresários aí que queiram conhecer melhor, que queiram trocar uma ideia sobre isso em diversas áreas, porque a gente está realmente todos os dias estudando, praticando, conhecendo ideias novas, conhecendo projetos novos e implementando projetos, que é o perfeito aí, né? E treinando gente, enfim, o nosso tempo é para trazer inteligência para dentro das empresas, para diminuir custo, para aumentar a lucratividade, para abrir mercados que a pessoa não enxergou, para trazer tecnologia de fora que a pessoa também não enxergou, mas para dar essa visão para a pessoa. Essa é a função do consultor. Ele vai dar uma visão que o cara não está colocando. É como colocar um binóculo na cara dele que ele vai enxergar daqui a 2, 3 anos. Quer dizer que ele não sabe enxergar? Não é isso. Ele está olhando talvez para o lugar errado. E aí nós temos o lugar diferente onde ele pode fazer isso tudo. E eu vejo assim, né? Tem muitos clientes nossos que estão tão envolvidos na operação que eles não conseguem enxergar o estratégico. E aí estão seguindo ali, estão lutando com a produção, com a cobrança e com outras coisas e não tira 5 minutos para pensar, tá, o que vai ser o amanhã? Eu estou preparado para o pós-guerra do Irã? Eu estou preparado para um novo preço do petróleo? Eu estou preparado para restrições alfandegárias e aduaneiras? Eu estou preparado para um novo modelo de Incoterms? Quanto que a reforma tributária vai interferir no meu negócio? Eu já fiz essa conta, né? Como é que eu vou superar essa demanda exagerada de imposto que vai crescer mais ainda? Como é que eu vou me virar? Ah, não, isso é o problema do contador. Não, a estratégia é minha, a empresa é minha, eu não posso esperar do contador. O contador tem lá centenas de empresas demandando ele não vai enxergar o estratégico para mim. Eu tenho que olhar já estou atrasado até, né? Então é dentro disso. E outra, a gente não leva só inteligência, a gente leva capital, a gente leva pessoas, sugestões de pessoas, a gente leva cultura, enfim, é uma bandeja cheia, né? Não é só uma coisa ou outra. Não é uma sugestãozinha, não é um relatório. Aliás, nós nem somos de relatório. A gente vai lá e vai trabalhando, e vai implantando, vai fazendo PDCA, enfim, para a coisa acontecer, é uma coisa prática, né? É isso aí, Nelson. A gente está preparado para atender todas as demandas que o mercado tem aí, tanto na área de comunicação até a engenharia ambiental. O cara contratar a nossa cooperativa aí, ele vai estar levando 16 profissionais para dentro que o cara não faz ideia do que a gente pode fazer lá dentro. 18. Por enquanto. Por enquanto. É isso aí. Valeu, Nelson. Obrigado, viu? Muito bom conversar com você mais uma vez, né? As nossas conversas diárias se expandem nesse momento e a gente consegue transmitir para o público um pouquinho do que a gente faz. É isso aí. Valeu, Nelson. Obrigado. Valeu.